Olá pessoal, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? De onde é que vocês estão falando? Preciso de um conselho nessa madrugada. Vamos lá, vamos conversar, vamos refletir um pouco sobre a palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Peço que vocês abram o coração de vocês, peçam ao Espírito Santo para que nesse momento possa trazer aquela mensagem que Ele deseja para o coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Antes de iniciar, eu quero agradecer a quem colaborou na vaquinha que eu fiz para arrecadar valores para doar alimentos, levar uma palavra para famílias carentes e cestas básicas, né, para alimentar pessoas. E graças a Deus a gente completou o valor que a gente desejava. Eu quero agradecer para quem conseguiu colaborar e para aquele que divulgou. Que Deus abençoe a vida de todos e vamos levar esse alimento juntamente com o principal alimento, que é a palavra, para pessoas que estão necessitando. E eu também encorajo para que vocês também façam o mesmo, dentro da possibilidade de vocês, que vocês possam ajudar pessoas com alimentos, com palavra. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como está aí no título dessa live, em que você tem colocado a tua esperança? A tua esperança está em quê? É uma pergunta que a gente vem a refletir. Onde é que nós temos colocado a nossa esperança? Se é em algo material, em algo que a gente acha que se nós conquistarmos, nossa vida ficará realizada, ou a tua esperança está no Filho de Deus, em Jesus? A gente tem que pensar muito bem em tudo isso, porque é fácil a gente falar, minha esperança está em Deus, mas como você tem demonstrado isso? Como você tem de fato demonstrado isso para Ele? Como é que Ele vai realmente se convencer que você está com esperança nele, se você vive uma vida em meio a essas tribulações, perdendo foco, deixando de acreditar que Ele é suficiente para prover o que você necessita? É fácil a gente falar que nossa esperança vem dele, que nós temos Deus. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha, que você não ame, não é isso, mas é uma maneira de nós refletirmos. Será se realmente nós temos posta nossa esperança nele? Ou a nossa esperança está em cima de coisas que a gente almeja para nossas vidas? Em cima de alguma bênção, em cima de algo profissional, de algo sentimental, não sei. O ser humano tem essa natureza de sempre pôr a esperança, pôr a sua felicidade em algo material, em algo que na maioria das vezes é perecível, que é passageiro, que se acaba. Esquece que a verdadeira esperança está no Filho de Deus, em Jesus. E em cima dessa reflexão, eu quero trazer uma passagem. Eu vou até digitar aqui nos comentários para quem quiser acompanhar, abrindo a palavra, tá? Quem não puder abrir a palavra agora, eu deixo para que depois vocês possam refletir um pouco, tá? 1 Pedro, versículo 3 até o versículo 9, nós vamos falar nesse primeiro momento, tá? 1 Pedro
Desculpa, vou corrigir aqui. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Pronto. Agora sim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Eu vou ler aqui para vocês. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não, acompanha a leitura, tá? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo amor, pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O que é que a gente deve refletir sobre tudo isso que foi lido nesses versículos? Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo amor que Ele nos tem, Ele mandou Jesus para que Ele viesse ao mundo trazer primeiro, o seu exemplo de vida, como deveríamos seguir uma maneira de viver. Logo em seguida, morreu por nós para que se cumprir o que Deus determinou que fosse feito, né? Que era dar a vida por nós. E diante disso, aquele que tem realmente a fé em Jesus, em sua obra feita na cruz, nós recebemos o maior prêmio que nós podemos almejar nesta vida, que é a salvação. E o que a gente deve ver em tudo isso também, que é muito interessante, é que é colocada em evidência a questão da nossa fé, de algo que a gente não viu, mas nós cremos, que é em Jesus. E o versículo 8 fala: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, não ver a glória, não ver o que tem guardado para nós, a gente creu. E isso é o que nos tem realmente reservado por Deus através de Jesus para nossas vidas, que é a salvação eterna. E é aquilo que a gente deve exultar, é aquilo que a gente tem que ter como a maior esperança de nossas vidas. A nossa esperança, meus irmãos, jamais deve estar em algo que esteja ligado a essa terra, a esse mundo, porque tudo que está ligado a esse mundo perece, se acaba. Vai chegar um momento da nossa vida que essa carne, ela vai ter um fim, e o que nos resta é a nossa vida espiritual, a nossa vida que é o que realmente vai por toda a eternidade. Então, a gente tem que pensar muito bem aonde nós estamos colocando realmente o nosso foco, a nossa esperança, a nossa fé. Onde é que nós estamos nos sustentando? A gente tem que parar de
pensar que o preenchimento da nossa alma, o anseio que a nossa alma tanto precisa, está em coisas materiais. Até porque quando você tem tanto algo, almejado tanto, um bem, uma conquista, seja ela de forma material ou imaterial, mas esteja ligado a essa vida humana, a gente fica muito feliz quando consegue e fica muito inquieto enquanto não consegue, né? Se frustra também quando não consegue, mas vamos lá que você consiga. Pouco de tempo, aquilo para ti já não vai ter a mesma importância, ou seja, jamais vai te preencher. E o que a gente tem que entender ainda mais é passageiro. Tudo isso vai passar. Agora, aqui no final, no versículo 25 desse mesmo capítulo, como a gente está falando que tudo passa, né? Versículo 24 e 25 desse mesmo capítulo fala o seguinte, para a gente entender a questão do que realmente permanece. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Quer dizer que tudo que está ligado a esse mundo, ao que é material, ao que salta aos nossos olhos como algo atraente, vai passar. Mas o que Deus fala, a sua promessa de salvação, de eternidade, é o que vai permanecer para sempre. Mas não só da salvação, mas também da perdição. Então, nós temos que ansiar a nossa salvação. E a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. E para que a gente realmente viva essa esperança, nós também temos que, além de crer em Jesus, viver uma vida conforme o que agrada a Deus. Não faz sentido algum você viver uma vida, dizer, eu creio em Jesus e eu sou dele, mas viver conforme os teus olhos são atraídos. A gente tem que entender que a partir do momento que nós cremos em Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo faz morada em nós. E, consequentemente, ao nós entregarmos, se nós falamos que Ele é Senhor da nossa vida, Ele é quem vai tomar a direção dela. Então, Ele vai fazer com que a nossa vida seja transformada para melhor, nos separando de coisas que não agradam a Ele. Então, fazendo um complemento ao que nós estamos falando, o versículo, no mesmo capítulo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, fala do 13 ao 16 aqui. No versículo 13 fala: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que é que nós temos que refletir acerca disso? Nós temos que parar, primeiro, de colocar nossas esperanças, nossas expectativas no que é do mundo, do que a gente sabe que não vai nos trazer salvação, não nos edifica, que tira a prioridade de Deus na nossa vida. A nossa prioridade é Deus, é Jesus Cristo, e o nosso anseio deve ser a salvação. E como fala aqui, se a gente já aceitamos, já vivemos uma vida separada para Cristo, nós temos que viver uma vida em santidade, que é uma vida que agrada a Deus, que nos mostra que realmente nós buscamos e
anseiamos por essa salvação, por essa vida com Cristo, vê-lo face a face e morar com Ele. Interessante aqui, onde o capítulo 14 fala algo que nos leva a refletir a vida que nós estamos levando aqui na terra, né? Onde ele fala, como filhos obedientes, ou seja, nós já somos filhos. Olha que tremendo, olha que privilégio, somos filhos de Deus. Entenda, nem todo mundo é filho de Deus, nós somos criaturas criadas por Ele, mas só passamos a ser filhos, verdadeiros filhos, aquele momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Aí nesse momento, Deus nos recebe como filho. Então, como filho obediente, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, não existe aquela pessoa que aceitou Cristo e não tenha recebido, tanto na palavra como através do Espírito Santo, a revelação do que é certo e do que é errado. Só se engana quem realmente quer. E a palavra fala que a gente não deve se moldar, se adaptar, aceitar o que a gente vivia antes de conhecer a Cristo. E aquilo que o mundo diz que é o correto, que é o normal, que não tem nada demais. A gente não vive mais na ignorância. Hoje nós vivemos debaixo da graça e debaixo da palavra. Então, e a gente tem que ter uma coisa em mente. Nada disso aqui, essa transformação, não vem necessariamente de nós. É algo que vem através do Espírito Santo. Vem aqueles confrontos onde nossa carne quer falar mais alto, mas se nós clamarmos, orarmos, buscarmos e deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nada disso vai fazer com que a gente dê lugar ao que antes nós dávamos lugar. A gente vai conseguir se moldar conforme o caráter de Deus, não conforme o caráter do mundo. E a gente tem que analisar muito bem isso, porque muitas vezes a gente está vivendo uma dupla identidade, né? E é isso que a gente tem que evitar, porque Deus nos chama para sermos a luz do mundo, sermos o sal que dá o gosto nesse mundo, ou seja, que faz a diferença. E como é que a gente vai ser isso se a gente, por exemplo, está acompanhando, um exemplo aqui bem que está em evidência, BBB. O que é que te edifica? Aí diz, não tem nada demais, é só uma distração. Por que você não tira esse tempo, ao invés de estar fazendo um desfavor para a tua vida, e deixa de usar a desculpa de que não tem tempo e vai orar, vai ler a palavra? Se você realmente é esse filho, se você realmente tem a Cristo, essa reflexão vai fazer com que você realmente diga, eu vou realmente deixar isso de lado e vou acompanhar uma pregação, vou ler a palavra, vou orar. Fugir do que não te edifica. E o mais importante, muitas coisas não é só que não te edifica, é que te leva para o lado da destruição. Muitas vezes, e eu falo isso, claro que é homem e mulher, mas eu vou botar o caso em homem porque eu sou homem, então eu falo de forma como a mente de um homem e, enfim, o que a carne do homem tem, assim, como que prevalece. Começa a stalkear, zapear rede social, começa a ver, felizmente existem
pessoas que não se valorizam, não valorizam o seu corpo, expõem, né? E põem fotos sensuais, enfim. O que é que você vai fazer? Você vai... eu vi aqui, vou clicar, vou olhar, olhar minuciosamente. Para quê? Para aguçar teus olhos, a tua carne? A gente tem que fugir disso. Ao invés disso, fecha. Se você puder, oculta. Se você vê que é algo que está te trazendo desserviço para a tua vida, tem como você colocar, tem algum um local lá para você colocar, dizendo que não tem interesse naquele assunto, diz que não é relevante para ti, oculta. Isso é um favor que nós fazemos para nós mesmos. Então, muitas vezes a gente acaba dando lugar para essas coisas. Se você não tivesse de forma, vamos dizer assim, ociosa, buscando fazer algo para preencher teu tempo com coisas que não te edificam, você não ia passar por isso, né? Se você estiver pegando a palavra de Deus e lendo, você não vai encontrar coisas que vai te trazer desejos carnais, que vai te fazer imaginar coisas que vão te levar a pecar. Eu sei que para a mente do mundo isso vamos dizer, é caretice, a pessoa ser muito rígida, mas não é questão de ser rígida. O próprio Espírito Santo é quem nos molda, nos afasta de coisas que não nos edificam. E isso não quer dizer que você não vai viver a vida, não vai aproveitar a tua vida. Pelo contrário, você vai aproveitar de uma maneira muito mais saudável. Você vai ter paz, você vai ter uma mente tranquila. O que adianta você dizer, eu tenho toda a liberdade para olhar, fazer o que eu quiser. Mas lá no teu íntimo você está totalmente destroçado, se sentindo sujo, se sentindo sem paz. Não tem lógica alguma, né? A gente mesmo faz essa destruição. E a gente tem que fugir disso. Amém? É algo que, se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, orando, buscando, tudo isso vai se tornar algo natural, porque o Espírito Santo te afasta do que não é bom e te coloca do lado de coisas que vão te edificar. Você vai viver uma vida plena. Em meio às provações, em meio às lutas, você vai ter plenitude, porque o teu espírito vai estar forte, você vai estar em paz. Que adianta toda hora aí estar com a tua vida interior destroçada? Mas eu faço o que eu quero da minha vida. Mas as consequências é você ter uma vida totalmente frustrante. Não vale a pena. O que vale a pena é você viver uma vida para agradar a Deus, onde Ele é a nossa esperança, onde a nossa esperança está na salvação que vem através de Jesus Cristo. Talvez essa não fosse a palavra que você estivesse esperando receber nesse início do domingo, né? Mas é o que o Espírito Santo tem para a nossa vida. E Ele fala tudo isso por nos amar e por querer que a gente vá morar com Cristo na eternidade. Imaginem só, morar com Cristo na eternidade, onde não terá choro, não haverá sofrimento, não haverá tristeza alguma, não haverá doença, não haverá morte. O que você quer? Viver momentos onde você vai ter alguns prazeres, algumas satisfações carnais. Isso não só envolve o sexo, a prostituição, não. Mas eu falo no geral. Você fazer algo, você conquistar algo material, vai dar um prazer também da tua carne, da tua mente. Mas é passageiro. Nós temos que entender que vaidade, a nossa vaidade, é algo fútil, banal. E o que realmente permanece é a palavra de Deus,
e a sua promessa de salvação, da eternidade. E muitas vezes a gente não tem se atentado para isso, tem focado tanto nessa vida aqui, né? E fica em último plano pensar em salvação, em fidelidade a Deus. A gente quer que Deus seja fiel a gente, cumprindo as bênçãos, as promessas dele, né? Mas nós não queremos ser fiéis, sendo recíprocos, né? Aí fica difícil, né? Como é que a gente quer um Deus fiel se nós não conseguimos ser fiel em pouca coisa, né? Deus não nos pede nada além de nossa obediência, da nossa fidelidade. Deus não é um Deus carente que precisa de nós. Deus é um Deus pleno, soberano. Nós é que precisamos dele. E ele se dá, ele deixa que a gente ache ele quando a gente busca. E isso é por amor. Não é por carência, não é porque ele precisa de nós. Nós não somos nada. Mas ao mesmo tempo ele nos ama a ponto de ter preparado morada para que a gente fosse para perto dele. E logo, logo vai chegar esse momento. Está chegando cada vez mais próximo disso. A vinda de Jesus buscar a sua igreja nos ares está muito próxima. É a qualquer momento. Cristo prometeu que vai voltar. E antes da volta dele aqui na terra, que é quando ele vem para cumprir o reinado que ele tem já preparado, que chama milênio, 1000 anos, antes da eternidade e tudo mais, ele vem para buscar a igreja. Porque, claro, não é momento de falar, porque seria mais uma hora ou mais de assunto, mas tudo que está lá no livro de Apocalipse não está reservado para aquele que aceita Cristo. Antes disso acontecer, aqueles que estão em vida vão ser arrebatados, e os que já morreram, mas aceitaram a Cristo, vão ser ressuscitados e vão subir, vão ser arrebatados também. Então, isso é o que a gente tem que buscar, entendeu? Está muito próximo, está muito, muito próximo. Eu vou até procurar aqui, vou até compartilhar com vocês só esse versículo para que vocês realmente entendam isso. Primeira Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Pessoas ficavam preocupadas com seus entes queridos que tinham morrido e tudo, com o que ia acontecer. E Paulo fala, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou seja, ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que aceitaram Cristo e já faleceram, que ele vai trazer junto conosco. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os que morreram, os que aceitaram Cristo, naquele momento onde Cristo vier lá nos ares,
para arrebatar os seus. Antes de nós sermos arrebatados, os que já morreram vão ser ressuscitados e vão subir primeiro. E logo em seguida, que é o versículo 17, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É isso. É forte. E é algo que está à porta de acontecer. E você que já aceitou Cristo, está andando de uma forma que você tem a consciência que está sujo, que está com a vida bagunçada, ainda é tempo de você voltar atrás, se arrepender. Se arrependa, que aquele que se arrepende de coração, o Senhor perdoa. E não esquece. E não lembra mais. Joga no mar do esquecimento aquilo que você fez. Mas você deve organizar a tua vida, pedir ao Espírito Santo para te ajudar nisso. E Ele ajuda, porque se depender só de mim, se depender só de ti, não tem como a gente se corrigir, entendeu? O Espírito Santo é quem faz isso com a gente, nos ajuda nessa transformação de vida, entendeu? Então, meus irmãos, se você já tem Cristo como teu Salvador, mas está passando por um momento aí onde você está com a vida bagunçada, desviou do caminho de Cristo, é tempo de voltar para o caminho. Deus te chama. Amém? E aquele que ainda não tem Cristo como único e suficiente Salvador, que não colocou a esperança nele, eu creio que esse é o momento. O Espírito Santo está falando contigo. Não perca mais tempo. Muitas vezes nós sofremos por não entregar a nossa vida. A própria palavra fala assim, que as lutas, as provações vão vir. E isso também é uma maneira de provar a nossa fé. Porém, se nós estivermos realmente firmados em Deus, Ele nos dá a força necessária para passar por aquilo. E o mais importante, a gente vai entender, a gente entende que tudo aquilo que acontece não vai interferir na nossa vida, porque a nossa vida vai muito além. Se você tiver apegado muito a essa vida terrena, você vai sofrer, entendeu? Mas se a tua esperança, o teu foco estiver lá na frente, na eternidade, esses problemas que passamos aqui na Terra vão ser minimizados. E a gente passa tranquilo, sabendo que a nossa recompensa está lá na frente com Cristo. Você quer ser arrebatado? Você quer subir para morar com Ele? Eu creio que a gente tem uma grande chance de sermos aquela geração onde não precisaremos morrer, mas que Jesus virá para nos buscar e nós ainda em vida teremos esse privilégio de sermos arrebatados. Mesmo que se chegamos a morrer, mas a gente vai morrer sabendo que estamos guardados para aquele momento que Jesus voltar. Mas eu creio que a geração que a gente vive é a geração que vai ser arrebatada. E aí? Quer ser arrebatado por Cristo para morar com Ele? Eu quero. E essa é a esperança que eu tenho no meu coração. Quero fazer aqui uma pergunta. Você que ainda não tem Cristo como único e suficiente Salvador, se você no teu coração crê que realmente é o momento, que Ele realmente é quem vai te salvar, que somente Ele pode te salvar, nesse momento, declare que Ele como teu único e suficiente Salvador, que o teu nome vai ser escrito no livro da vida, que é o livro daqueles que serão salvos, que serão separados para viver com Ele.
além de viver, nós faremos parte, nós seremos parte do reino dele, onde nós teremos nossas funções, nossa importância vai ser algo tremendo. Quem ainda não aceitou e quiser aceitar, digita aí para que eu possa orar por você. Digita, eu aceito Jesus como meu Salvador. Pode digitar aqui. Eu vou orar por todos que declarar isso. E aquele que já aceitou, mas está passando por um momento de problemas com pecado e tudo, e se arrepende, quer voltar para os caminhos, digita aí, eu quero me reconciliar com Jesus, eu me arrependo. Digita. Glória a Deus, Aline. Glória a Deus, Verlane. Glória a Deus. Pedro, glória a Deus. Eu já aceitei, mas eu queria aceitar de novo. Você só precisa aceitar uma vez. Se você já aceitou, então, glória a Deus. Você só precisa consertar teu caminho. Se você acha que deve consertar o caminho, conserta o teu caminho. Se arrependa, peça perdão a Ele e Ele te perdoa. Tá bom? Glória a Deus. Rosilene, glória a Deus. Tiago, quero voltar para os caminhos. Glória a Deus, meu irmão. Fica firme, Deus te ama. E o Sara, eu aceito. Glória a Deus. Aleluias. Kenny, glória a Deus. Deus te ama, minha irmã. Fica firme com Ele. Glória a Deus. Eu vou orar por quem aceitou Cristo e aqueles que se arrependeram e querem voltar para o caminho. E ao final vou orar pela vida de todos, tá bom? Peço que vocês fechem os olhos e que vocês possam pensar em Cristo, pensar na tua esperança que está nele, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa live, por esse momento que nós estamos aqui na tua presença, Pai. São dezenas de pessoas que estão aqui para ouvir a tua palavra e eu te glorifico, Senhor, por essas vidas, Pai, que foram tocadas pelo teu Santo Espírito e que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, escreve o nome delas, Pai, no livro da vida, para que elas, Senhor, possam fazer parte do teu plano de salvação, do teu reino que está preparado para nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu te peço nesse momento, Senhor, sopra o teu Santo Espírito na vida dessas pessoas, Senhor. Enche elas, Senhor, do teu Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer morada e para que ele possa, Senhor, guiá-los pelo caminho da verdade, onde eles estão sendo convencidos da verdade, do juízo e da justiça de Deus, Pai. Onde eles, nesse momento, começam uma vida onde serão transformados pelo Teu poder, para a Tua glória. E todo o mal que fazia parte da vida dessas pessoas, Senhor, nesse momento foi quebrado. E agora o que faz realmente a diferença na vida delas é o Teu poder, é a graça do Senhor na vida dessas pessoas. E, Senhor, te apresento essas pessoas, Senhor, que nesse momento reconhecem, são falhas, que são pequenas e que precisam de Ti, Senhor. Essas pessoas que se arrependem de seus pecados e que querem voltar para o Teu caminho, trilhar o Teu caminho até a volta de Jesus Cristo. Senhor, abençoa elas, enche elas do Teu Espírito, Senhor, para que elas possam ser guiadas pelo caminho da verdade e não sejam confundidas por nenhum mal. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu venho orar por todos, de maneira geral, que estão nessa live, Senhor, para que o Senhor venha a trazer o refrigério do Teu Santo Espírito na vida delas, Senhor. Traz a paz necessária que elas precisam
Tira toda angústia, todo medo, toda incerteza da vida dela, Senhor. Que todo mal que estiver tentando atrapalhar, tentando consumir, destruir a vida, a família dessas pessoas, que elas sejam dissipadas, sejam quebradas nesse momento pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que eu declaro a vida, eu declaro a paz, e somente a presença de Deus é o que elas precisam e que elas recebam e possam ser guiadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E quem crê, digita aí, amém. Amém. Que vocês possam receber essa palavra e apliquem na vida de vocês. Coloquem a esperança de vocês em Cristo. E todo mal, Jesus já quebrou, Jesus já desfez para a glória do Pai, glória dele, e para que vocês realmente possam viver conforme a promessa que Deus tem para nossas vidas, que em meio a toda tribulação a gente vive a paz dele, que é uma paz que o mundo não entende. É a paz que somente quem está em Cristo, quem vive através do Espírito Santo, é quem entende. E o pouco que a gente conhece, a gente anseia por essa vida eterna. Imagina quando a gente chegar lá, quanto vai ser tremendo. A paz vai reinar absolutamente, de forma soberana. Nenhum mal, nenhuma tristeza, nada vai restar. Somente a glória de Deus para iluminar a nossa vida e a gente viver uma vida com Ele. É isso que Ele tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo, vocês recebam essa palavra. Amém. Deus abençoe vocês. E vivam a esperança. Vivam essa esperança. Vivam como se cada dia fosse o último dia. Tanto para amar, quanto para buscar Deus. Para levar o reino, falar de Jesus. Viver em espírito, em meu teu trabalho, onde você estiver. A gente vive, quando a gente está realmente em Cristo, a gente vive em espírito a qualquer momento. No trabalho a gente está lá, meditando, está pensando, em casa, onde a gente estiver. E o nosso desejo é sempre estar buscando oração, de conhecer mais da palavra. É isso que a gente deve buscar para a nossa vida. Quando você pensar assim, eu não tenho tempo, tira aquilo que você sabe que, além de não te edificar, vai te tirar do caminho. E você sabe tantas coisas que existem, né? Que nos tira do caminho que a gente quer tanto. Então, tira isso da tua vida e no lugar disso coloca o que é do reino, o que é do Pai. Coloca oração, coloca a leitura da palavra. Aí você vai ser edificado. Amém? Meus irmãos, então, vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um domingo abençoado. E não deixem de orar, de ouvir louvores para você entrar em espírito e oração. Louvores que te aproximam do Pai. Amém? Glória a Deus. Um abraço para todos vocês. Fiquem em paz, tá bom? Até a próxima.